louvando sempre ao Senhor pela oportunidade de estarmos de pé e podermos fazer a sua obra. Livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, aceitei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Também gostaria de ler com os irmãos e amigos Daniel, capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 25. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Amém? Graças a Deus. Neemias é um personagem, um homem valoroso, de um caráter belíssimo, que existiu no período do exílio do povo judeu em Babilônia. Nesse tempo em que Neemias existe e na verdade trabalha num cargo de confiança na presença do rei persa, o Império Babilônico já caiu e o Império Medo-Persa assumiu o domínio e o governo de grande parte do mundo daqueles dias. E é nesse tempo em que os judeus ainda estão longe da sua pátria, os judeus ainda estão distante de Jerusalém. Pelo menos boa parte daqueles que foram tiveram filhos, algumas pessoas nasceram no cativeiro e envelheceram no cativeiro. E essas pessoas que nasceram no cativeiro e envelheceram no cativeiro não conheciam Jerusalém, mas havia ainda
alguns remanescentes do tempo do exílio, quando tudo começou, alguns que ainda conheciam o templo antigo, a cidade, e que estavam em Babilônia. Só para a gente entender um pouco, ainda havia judeus em Jerusalém, bem poucos, e alguns já haviam feito alianças com gentios e já haviam se envolvido com culturas outras, que agora já não eram mais judeus de puro sangue. E também havia povos, pessoas que não pertenciam à casa de Israel, que estavam por ali, em Jerusalém, nas cidades vizinhas, e havia um interesse muito grande por parte de muitas pessoas que não eram judeus, que a cidade não fosse reedificada, que a sua identidade não fosse restaurada. Mas o que nós precisamos entender é que Jerusalém tem um passado, como qualquer um de nós tem, como todo ser humano tem. E qual era o passado de Jerusalém? O passado de Jerusalém era um passado marcado principalmente pelos desvios, pela rebeldia espiritual, pela ausência de temor de Deus. Quantas vezes Deus não levantou profetas para confrontar Jerusalém com relação à sua vida errante, desviada, quanto mais rebelde, e o seu flerte com as nações pagãs, e o seu namoro com entidades como Baal, por exemplo, de forma que o passado de Jerusalém não era um passado piedoso, um passado marcado pela consagração e pela vida diante de Deus. Apesar de o reino de Judá ter tido uma curva, uma retrospectiva melhor do que o reino de Israel, mas a gente sabe que mesmo o reino de Judá, com a sua predominância de reis piedosos, mesmo eles pecaram muito contra Deus. E chegou um tempo em que Deus se levantou para punir, para disciplinar os judeus. E foi quando aconteceu o cerco e a tomada de Jerusalém. Muitas pessoas perderam a vida naqueles dias. A cidade foi dizimada, destruída. Não só ela, mas algumas outras cidades dos judeus circunvizinhas. Suas muralhas que protegiam foram queimadas, alguns trechos da muralha foram jogados abaixo. O templo foi violado, e talvez tenha sido o momento mais difícil para os judeus. A violação do templo, o saque, o roubo, a destruição, a profanação do sagrado. Além disso, Jeremias em Lamentações nos narra de forma poética a grande tragédia humana que aconteceu naqueles dias. Muitas pessoas perderam a vida, muitas. Jovens perderam suas vidas. O exército caldeu, quando entrou em Jerusalém, fez 3 coisas: matou alguns, muitos, deixou o outro segmento na miséria e levou uma terceira parte como cativos. Pais foram separados dos seus filhos, mães foram separadas dos seus filhos. A morte levou alguns e deixou outros. A verdade é que foram dias difíceis. Esse é o passado de Jerusalém em relação a esse texto aqui. E quando eu pensava nesse texto,
eu fiquei pensando no meu passado e no seu passado. Quem sabe, eu e você, a gente chega aqui hoje trazendo todo um histórico de desvios, de quedas, de tropeções na vida. Quem sabe, nessa noite em que nós estamos aqui adorando ao Senhor, alguns de nós traz um passado marcado por muitas feridas, por culpa nossa mesmo, feridas auto-afligidas, porque à medida em que a gente vai errando e cometendo erros, à medida em que nós vamos tomando decisões comprometidas com o pecado, nós vamos nos agredindo, nós vamos nos desconstruindo, de maneira que nós nos tornamos carrascos, algozes de nós mesmos. Todas as vezes que a gente age na vida de formas pecaminosas, desviando nossos pés do caminho do bom senso, da serenidade, da verdade, nós começamos a nos autoflagelar. Os nossos pecados são as maiores agressões que nós praticamos contra nós mesmos. De maneira que, de repente, nessa noite, alguns de nós traz um passado muito sofrível, muito doloroso, como Jerusalém tinha. Um passado marcado por ruínas, por lembranças extremamente dolorosas. Algumas coisas que ficaram para trás, nossas, são tão profundas, tão terríveis, que só em lembrar nós sentimos uma dor física. Sabe, quando lembrar de alguma coisa nos faz sentir dor física? É uma lembrança, é abstrato, é cognitivo, é psicológico, é neurológico. Na verdade não é neurológico, é mental. Mas mesmo sendo abstrato, mental, emocional, dói no corpo, porque o passado às vezes foi tão duro, tão difícil, que até hoje a gente sente dores nos ossos quando nos lembramos dele. Quem sabe você tem um passado como Jerusalém tinha, um passado extremamente difícil e doloroso. E hoje você está como Jerusalém. Eu queria que você olhasse para Jerusalém como se você fosse. Queria que você se enxergasse como Jerusalém, a cidade destruída, a cidade com um passado difícil, um passado extremamente doloroso e difícil. Mas quando a gente lê Daniel capítulo 9, e Daniel também foi um dos que foram para o exílio, mas Daniel é antes de Neemias. Daniel viveu na corte babilônica, ainda no tempo em que Babilônia estava dominando o mundo. Neemias vai viver no tempo dos persas. O Império Babilônico caiu, o Império Medo-Persa se ergueu na história, veio o tempo de Neemias. Daniel, então, está narrando uma mensagem profética no passado, falando sobre aquilo que aconteceria através das mãos de Neemias. Aquele texto das 70 semanas de Daniel, na verdade, tirando o aspecto escatológico, é uma descrição da reconstrução de Jerusalém. Olha para o texto.
Daniel capítulo 9, versículo 25. É uma chancela divina, é uma palavra de Deus, é uma fala de Deus, é Deus estabelecendo um decreto, é Deus demandando uma ordem. Vai ser reconstruída. E Jerusalém precisava ser reconstruída por causa de toda uma realidade maior do que ela, que era justamente a contagem do tempo para o surgimento do Messias. A reconstrução de Jerusalém faria bem para os judeus daqueles dias? Faria. Era uma bênção para os homens daqueles dias? Sem dúvida. Mas, mais do que isso, a reconstrução de Jerusalém era uma fala profética escatológica, apontando para o Messias. Ela seria o disparar do relógio, que iniciaria uma contagem de tempo que se estenderia até o Messias. Daí a importância de Jerusalém ser reconstruída. Mas voltando para nós aqui, eu preciso dizer para mim e para vocês nessa noite, que existem alguns tempos nas nossas vidas, e continuando essa temática do tempo, do novo tempo, existem alguns tempos na nossa vida, que são tempos carregados por um peso profético. Existem tempos que não têm peso profético, mas existem alguns tempos, algumas fases na vida, algumas eras na história do planeta e na história de cada um de vocês. Existem alguns tempos que eles existem debaixo de um peso profético. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a reconstrução de Jerusalém não era a vontade de homem, não era o desejo de Neemias simplesmente, não foi um ataque passional, emotivo de Neemias. A reconstrução de Jerusalém era uma realidade debaixo de um tempo de Deus. Deus estabeleceu aquele tempo, um tempo de restauração para Jerusalém. A minha oração e o meu desejo é que a vida de vocês esteja debaixo de um tempo profético. Amém. Amém. Estamos precisando nos envolver mais com Deus nessa perspectiva. Nós estamos vivendo uma época de incredulidade, animosidade espiritual, ateísmo agudo, uma dificuldade muito grande de se relacionar com o sobrenatural. O milagre passou a ser uma realidade distante na cabeça de boa parte da cristandade. Nossos cultos, eles estão parecendo cada vez mais com reuniões filosóficas, com uma proposta intelectual e científica muito grande. Estamos perdendo o traquejo sobrenatural. Nós não estamos conseguindo mais transitar entre essa vida e o mundo espiritual de Deus. Estamos perdendo o link com essa realidade sobrenatural. É por isso que é importante nós entendermos que Deus tem essa manifestação incubadora sobre a vida. Deus às vezes ele se debruça sobre a existência e dá para ela um aspecto profético. E ele diz: esse tempo não é um tempo simples, um tempo comum, um tempo corriqueiro. Esse tempo está entremeado com profetismo, com sentenças espirituais, com decretos da minha parte. Então não era vontade de
Neemias simplesmente. O príncipe persa se dobrou diante de Neemias, não por causa dos encantos de Neemias, é porque Deus tinha determinado aquilo. Tinha chegado a hora da restauração. Aleluia. Tinha chegado o tempo da reconstrução. Não dava mais para reter aquilo. Quando esse tempo de Deus chega, esse tempo profético, esse tempo espiritual, quando esse tempo de intervenção divina chega, tudo aquilo que vinha tentando retê-lo e prendê-lo começa a ceder, começa a se romper, porque a presença de Deus, a vontade de Deus é muito mais do que uma realidade emocional, volitiva. A vontade de Deus é poder. Aleluia. A minha vontade, ela depende da minha ação na realidade histórica para que ela se concretize, mas eu preciso agir para que ela aconteça. A vontade de Deus é tão poderosa, porque é Deus querendo e desejando algo, que ela vai rompendo as barreiras e as ligaduras que durante algum tempo as prendiam. Então a reconstrução de Jerusalém estava presa, estava retida. Havia diabo e havia homens lutando para que a cidade não fosse colocada de pé. A verdade é essa. Acredite quem quiser acreditar. Acredite quem quiser acreditar. Não estou sendo espiritualista, ou melhor dizendo, não estou sendo místico e nem estou exagerando. É uma verdade. Havia uma conspiração espiritual maligna entre espíritos e homens para que Jerusalém não se reerguesse, não fosse colocada de pé. O interessante é que a autoria da destruição da cidade nunca foi maligna, nunca foi diabo. A autoria da destruição da cidade sempre foi divina, mas quem viu a cidade cair gostou e queria que a cidade permanecesse caída. Eu não quero te neurotizar nessa noite, não quero adoecer a sua mente com preocupações sem sentido. Eu quero que você saiba das coisas, mas continue tranquila. O diabo e as pessoas que com ele caminham, eles não querem ver a sua reconstrução. Há uma ação maligna que luta contra o bem do homem, luta contra a paz e a autoestima e o erguimento das pessoas. Olhar para a vida e para alguns impedimentos de forma espiritualizada é errado, mas olhar para a vida também naturalizando tudo também é errado, porque o diabo age. Deus está aqui para nos dar discernimento, para a gente não enlouquecer e ficar neurótico, achando que tudo é demônio, mas para também não ser ingênuo e bobão, achando que as ações do diabo são questões meramente naturais. Você está entendendo? Existem obstáculos na vida para se crescer, para se evoluir, existem impedimentos que são meramente naturais, mas existem oposições das trevas. O problema é que hoje a gente está ficando tão psicologizado, tão teologizado, a gente está ficando tão empanturrado de ciência que a gente não consegue mais discernir e entender que diabo existe e age. Ou a gente joga tudo para um lado ou para o outro, ou a gente diz que diabo não existe e que tudo são instâncias e circunstâncias psicológicas, naturais, orgânicas, mecânicas e naturais, ou então a gente fica extremamente doente, neurótico,
vendo demônio até na cadeira. Perdemos o discernimento, perdemos o equilíbrio. Mas olha para o texto, veja como há uma oposição espiritual para a reconstrução da cidade. E por que existe uma oposição à reconstrução da cidade? Porque eu sou bonito? Porque eu sou simpático? Porque eu sou legal, descolado, bacana? Não! É porque a minha reconstrução é um propósito de Deus. Amém. Há um objetivo de Deus em te levantar, em te erguer. O levantar da sua vida não é atrelado só a você. Deus não quer levantar você só por você mesmo. Deus quer levantar você por causa de outras realidades importantes. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe você é alguém que está com o seu ministério adormecido, um pregador brilhante, um instrumento de Deus impecável, adormecido, e há toda uma ação a favor e contra o seu despertar. A sua vida não corrobora com o seu ministério, é uma vida toda quebrada, toda desajustada, te atrapalha de se concentrar naquilo que importa. Você não consegue focar na realidade construtora do seu ministério, porque a sua vida particular, a sua vida conjugal, familiar, profissional, ela está tão de ponta cabeça que você não consegue pensar em outra coisa que não seja se erguer. Mas nessa noite Deus está falando contigo que há todo um interesse, todo um desejo do céu em te colocar de pé, e há todo um desejo e interesse das trevas em te manter embaixo, desconstruída, falida, para que aquilo que Deus precisa fazer através de você não aconteça. Há um projeto maior. Precisamos parar de olhar para nós e para a vida de forma simplista, reducionista. Olha para você, mas projetando isso numa dimensão espiritual. Há algo maior da parte de Deus com relação à sua vida. Aleluia. E todas as vezes que a gente não consegue se erguer, a gente não se ergue para prejuízo nosso e para prejuízo de pessoas. Se eu continuasse na cerveja, se eu continuasse na noitada, se eu continuasse no caminho das drogas, com aquele monte de gente perdida, quantas almas não teriam vindo a Cristo como vieram até hoje? Porque não era eu simplesmente. Deus queria me tirar há mais de 30 anos daquele buraco. Não era só por causa de mim, não é só porque Ele me amava, é porque Ele amava você. Porque hoje eu estaria aqui, Ele marcaria um encontro entre eu e você, e eu estaria pregando essa palavra para você. Se eu não me levantasse naquele tempo, naquele passado, hoje eu não estaria aqui. Então a tua restauração é maior do que você mesmo, é maior do que a sua vida. Aleluia. A tua restauração é uma resposta de Deus para muita gente e para o mundo espiritual. Aleluia. Oh Deus, é verdade. Glória a Deus. E como é que essa restauração pode acontecer? Como é que essa reconstrução pode acontecer? Ela pode acontecer num tempo de dor. E na maioria das vezes, toda a volta por cima acontece no tempo da dor. Não sei porquê, ou talvez saiba, mas não tenho tempo de discorrer sobre isso. É um fenômeno psicológico, mas quanto mais a gente sofre, quanto mais dor a gente sente, mais energia a gente tem para se erguer, para reconstruir, para colocar de pé as coisas de novo. Então nessa noite, a tua dor, a tua destruição, a quebradeira da sua vida é um bom presságio, é uma boa sinalização, é uma sinalização positiva.
As reconstruções estão começando a surgir. Eu não sei por que a gente associa o momento mais agudo da dor no final de tudo, na perda absoluta, quando na verdade o fundo do poço, dê o nome que você quiser dar, a hora mais aguda da dor, o momento mais triste da vida, nas mãos de Deus, pelo menos, é ferramenta poderosa para se dar a volta por cima e se recomeçar uma nova história. Amém. Amém. Aí, uma máxima na linguagem psicológica precisa ser dita. Como é que você tem trabalhado essa dor? Porque às vezes a gente trabalha a dor de forma negativa. Até a dor pode ser trabalhada de forma positiva. Olha como Neemias trabalha a dor. Neemias está sentindo muita dor. O parente dele fez um relato terrível, doloroso, dos irmãos dele em Jerusalém. Ele chorou muito. Mas o que ele faz depois que recebe a notícia e depois que chora? A vida continua do mesmo jeito? Ele continua tocando a vida como copeiro do rei? Ele mergulha no quadro depressivo, porque a depressão, ela tem essa peculiaridade, é uma doença, tem sua realidade biológica, química, emocional, mas ela também conta com a nossa subserviência. Ele poderia se entregar ao quadro depressivo, desistir de viver. É o que muita gente faz. Não estou julgando, estou narrando um fato. Ouve a notícia e murcha, morre junto com a notícia. Então, a pergunta propícia para esse momento é: o que você tem feito dos seus escombros, das suas cidades destruídas, das suas dores? Tem transformado a sua dor, o seu drama de vida, numa droga, num entorpecente que te deixa sem pé no chão, alienado da vida, choroso, com um sentimento profundo de autopiedade, de vitimização? O que você tem feito? Eu vejo Jesus lidando com a dor de uma forma muito linda. Uma vez disseram para ele: o senhor não deve ir a Jerusalém, o senhor não pode ir a Jerusalém, porque Jerusalém está preparada para te fazer muito mal. Ali o senhor vai sofrer muito. E ele dizia que iria pregando e expulsando demônios dali até lá. Mas vou. E ele disse uma vez: olha, eu preciso trabalhar. A dor é grande, mas eu preciso trabalhar. O meu pai trabalha até agora. O profeta Agabo disse para Paulo uma verdade. A palavra profética era verdadeira. Ele disse: olha, assim como eu peguei teu cinto e te amarrei com ele, lá em Jerusalém, quando você lá chegar, vão te manietar, te prender, te torturar, e você vai sofrer muito. A igreja começou então a tentar persuadir Paulo: não vá para Jerusalém, não vá, você vai sofrer em Jerusalém, não vá. E Paulo disse: então estou pronto a viver e morrer pelo Cristo que amo e pelo Evangelho. O que nós temos feito com a dor? O que nós temos feito com as nossas grandes tragédias de vida? Temos transformado elas em desculpas para não se reerguer de novo, para não reconstruir a vida. Neemias nos ensina que a dor, ela precisa ser transformada nesse combustível santo, maravilhoso, que nos leve primeiro para Deus. Se fosse uma reunião puramente
social, filosófica, de autoajuda, que a gente ficaria só no plano humano. Mas como é uma igreja, eu preciso dizer para você que o primeiro passo é permitir que a tua dor te leve para Deus. Não deixe a tua dor te afastar de Deus. Não deixe que a sua dor transforme você num poço de amargura e de azedume, a ponto de você não conseguir nem olhar para a cara de Deus. Porque quando a vida começa a quebrar e as dores começam a aumentar, o primeiro bode expiatório é Deus. A gente bate nele com vontade. Então nessa noite, a primeira lição que Neemias nos ensina é que no tempo da dor, precisamos aproveitar essa dor lacinante, terrível, e permitir que ela nos leve para Deus. É em Deus, é aos pés de Cristo, que essa dor vai ganhar um significado diferente. É aos pés de Cristo que as tuas decepções, as tuas tristezas, as tragédias da sua vida vão ganhar uma ótica divina, uma perspectiva diferente. O diabo, quando nós estamos sofrendo isolados, ele transforma a nossa dor em ferramenta para suicídio. Se mata, dá cabo da vida, desgraça a vida do outro. Mas Deus sempre nos estimula e nos motiva. Transforme a tua dor em serviço. Transforme a tua dor em cura. Transforme a tua dor em superação. E foi o que Neemias fez. Foi na direção de Deus. Ele recebeu um relato terrível de destruição, de morte, de miséria, e correu para os braços de Deus. O texto começa a narrar a partir do versículo 3, 4, que Neemias, versículo 5, melhor dizendo, Neemias começou a orar ao Senhor. Precisamos olhar para a oração com outro olhar. A religiosidade nos ensinou a olhar para a oração de forma retórica, meio farisaica, de maneira que gostamos de orar em público, mas não gostamos de orar em casa. Há uma sonolência e uma ausência de concentração mental para se orar. Na verdade, estamos orando muito pouco. Oração é mais do que uma reza, muito mais. Está para além de um amontoado de palavras. É por isso que existem na Bíblia textos como o texto de Ana. Deus deixou esses textos para nos ensinar que oração é um diálogo profundo entre a alma e o Espírito de Deus. Se a oração não for uma conversa para além da conversa, mas um gemido, uma confidência entre a alma e o Espírito de Deus, não foi oração. A oração, ela precisa nos erguer de forma diferente. Aleluia. Não dá mais para dobrarmos os joelhos deprimidos e levantarmos deprimidos. Precisamos reaprender a orar, reaprender a utilizar a ferramenta da oração. Aleluia. E eu nem gosto de usar esse termo. Como é bom falar com Deus. Nós estamos perdendo essa graça. A gente fala com todo mundo. Pessoas sofrendo lutas terríveis. E ainda assim conseguem encontrar ânimo para ficar horas no WhatsApp. E alguém pode pensar, mas nem parece que ela está sofrendo? Está sofrendo. É que às vezes essas conversações passam a ser um analgésico para a dor. Não cura,
engana que cura. E a gente vai flertando com as redes sociais para tentar descarregar essa dor, mas na verdade ela é só acumulada dentro de nós. Deus é a verdadeira catarse. Quem sabe nessa noite você está passando por um momento terrível na vida, mas ainda não encontrou uma experiência de oração com Deus. O moço aqui me ajuda, por favor. Quem sabe nessa noite você precisava de uma resposta, e você entrou aqui esperando uma resposta bem científica, algo inusitado que ninguém nunca disse. E eu trouxe para você a velha e surrada oração. Tua resposta é oração. Tua resposta é oração. A gente está tão acostumado a ser guindado e levado por intercessores. E perde a graça de ter uma experiência com Deus. Quando você ora por mim, a experiência é sua. Se Deus te visitar enquanto você por mim ora, visitou você e te deu a dádiva da experiência para você. Mas se você falar com Deus sobre a sua dor, ninguém mais, só você, vai viver um momento íntimo com Deus. Isso é um mistério. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Os momentos mais construtivos da minha relação com Deus aconteceram em momentos de oração em meio à dor. Acontece algo com a alma humana no dia da dor, que ela se abre de uma forma tão sublime, tão rendida, tão entregada, que Deus passeia na alma do homem, coisa que Deus não consegue fazer em tempos de entretenimento, de festa, de vida benfazeja. O homem no dia da dor é uma porta escancarada para que Deus entre. Enquanto a gente fica almejando desesperadamente que Deus venha debelar a dor, Deus debela a dor, Deus sara, Deus resolve o problema, mas Ele faz tantas outras coisas mais profundas. A gente cresce tanto diante de Deus no dia da dor. Olhe para Neemias. Olha como ele se transforma num tipo do Espírito Santo. Quando ele começa a sentir a dor, ao invés de se embeber de ódio, ele começa a se embeber de misericórdia. E ali ele passa, ele faz um translado, ele sai da esfera puramente humana e passa a ser um tipo do Espírito Santo. Porque ele começa a interceder pela cidade como só Deus consegue interceder por alguém. E aqui eu termino essa mensagem dizendo para você que esse Espírito de Deus, esse Espírito Santo, Neemias, está no nosso meio hoje, graças a Deus. Aleluia! A gente não entende, não sabe a profundidade, as implicações, os ecos da intercessão do Espírito Santo pela alma humana. A gente passa de uma forma muito desrespeitosa, superficial, sobre as falas de Paulo com relação a isso, quando ele diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente não tem noção do que seja esse gemido inexprimível. Então nessa noite eu termino dizendo para você que a reconstrução da sua história, a reconstrução da sua vida acontece
vai acontecer porque está debaixo de um tempo profético, está debaixo de uma vontade de Deus, de um querer de Deus. Não é porque você é bonitinha, não é porque você é inteligente, não é porque você é um cara legal e faz o bem. Vai acontecer porque há uma determinação, há um desejo, há um propósito de Deus para que as pedras sejam colocadas no lugar novamente. Em segundo lugar, a gente aprende nessa noite, eu vou terminar, que você nessa reconstrução de vida não está sozinho. Eu te desafio a tentar encontrar algum versículo, alguma palavra explícita da intervenção de Deus na história de Neemias. Quando você lê o livro de Neemias, você vê muito homem, muito trabalho. Para aqueles que são mais pentecostais, canela de forno, é um texto complicado, porque não tem anjo, não tem terra abrindo, não tem fogo descendo. O que tem é muito diabo falando, Sambalat, Tobias, Gesem. Há muita perseguição e muito suor e muito trabalho. É aqui que está o segredo e a glória da coisa. A vida, ela vai se reconstruir. A sua vida vai se reconstruir dentro dessa relação simbiótica, indiscernível entre você e Deus. A gente olhando não vai conseguir discernir quem é Deus e quem é você na reconstrução. Deus vai estar tão dentro, tão envolvido, tão comprometido, tão cúmplice da tua história, que quem olhar vai dizer: não, ele venceu porque trabalhou. Mas quem olhar direito com um olho espiritual vai ver Deus agindo por trás do teu trabalho. Vai dizer: não, tinha alguém com ele. Ele não estava sozinho, Deus estava agindo através dele. Fique de pé. Quem for de descer, desce. Quem for de ficar, fica.